Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos e no Dica de Amigo de hoje eu quero trazer para vocês o que é para mim um dos livros mais importantes escritos no século XX. Um livro que desvenda, que ele mostra mais ou menos a mentalidade dominante que em 1927 começava a ser visto por um filósofo e escritor francês chamado Julien Bendar e que hoje, nos dias de hoje, está muito mais presente ainda do que estava no tempo dele. De uma certa forma, nós costumamos olhar muito para o mundo político e a ação dos políticos e associar isso a tanta causa de problemas como a resolução de problemas no mundo. E dificilmente nós percebemos que por trás desses políticos, que normalmente são pessoas de ação, existem ideias, existem pessoas formando ideias e que acabam de uma maneira ou outra influenciando esses políticos. Essa dificuldade muito acontece pelo lapso temporal, porque nos dias de hoje não podemos dizer que os políticos estão sendo influenciados pelos intelectuais de hoje. Na verdade, eles estão botando em prática ideias que estavam em circulação há 30, 40 anos atrás. Então, o problema, na verdade, começa lá atrás com os intelectuais. E o Julien Bendar, esse professor francês, escreveu um livro em 1927 chamado A Traição dos Intelectuais, numa das tentativas que houveram ao longo do século XX de descrever a modernidade. O que o Julien Bendar observou e ressaltou foi que existe um ideal do intelectual, existe uma motivação que ao longo da história se manteve nesses intelectuais, que era sobretudo a busca da verdade, a coragem associada à busca da verdade. O paradigma para o Julien Bendar era o Sócrates, era Jesus, pessoas capazes de buscar e defender a verdade, mesmo que isso custasse a própria vida. Então Sócrates não queria ser popular, não queria ser adorado, não queria que todo mundo o reverenciasse. Ele simplesmente queria afirmar a verdade, mesmo diante de uma opinião pública que era diferente do que ele pensava. E estava disposto a morrer por essas ideias, porque ele tinha esse compromisso com a verdade. A traição dos intelectuais acontece justamente quando os intelectuais não querem mais buscar a verdade. Eles querem estar certos, que é uma coisa bem diferente. Então, o intelectual moderno que está nas universidades, que estão escrevendo os livros, que são os altos gurus ali do jornalismo, esse pessoal, a grande maioria deles, está preocupado em ser reverenciado, em que nós olhemos para ele e dissemos, está vendo como ele era inteligente, como ele sabia das coisas, como ele sabe que as coisas vão acontecer, e dessa forma a vaidade dele o prende a esse desejo absurdo de querer estar certo. E o que é mais curioso é que o que nós vemos é exatamente o contrário. Constantemente esses intelectuais estão errados, principalmente quando eles fazem as suas previsões. Só que dificilmente também nós comparamos o que eles falavam há 15, 20 anos atrás com o que está acontecendo hoje. Quem faz isso percebe como eles erraram tudo que é previsão. Só que a traição deles é não admitir isso. Eles não admitem que erraram, eles não admitem que estivessem errados na época. Quando muito, eles tentam argumentar que aconteceu um ou outro fato que não estava previsto e que impediu que, digamos assim, a previsão deles se concretizasse. Então, essa é a mentalidade dominante da nossa época. O papel do intelectual para o Bendar era entender a realidade, conseguir ver aquilo que quase ninguém estava vendo, e para isso ele tem uma sólida formação, tanto moral quanto intelectual, conhecer a língua, ter erudição, para poder perceber essas coisas que as pessoas comuns não percebem, poder comunicar isso, e através dessa ação ter o papel que seria o dele. O intelectual da modernidade, ele não só quer estar certo, mas ele quer também influenciar nos acontecimentos. Ele quer ele próprio ser um homem de ação. Então isso aí também explica a tara dos nossos intelectuais em assinar abaixo-assinados e apresentar alguma atuação política de alguma forma. E aí você começa a ver por que o Sartre estava lá na universidade fazendo passeata e defendendo, por exemplo, atentados terroristas. Então esse intelectual, ele
acima de tudo, ele quer ser reverenciado. Ele não está disposto jamais a sofrer as consequências de realmente buscar a verdade. Porque uma coisa que fica patente ao longo da história é que essas pessoas que realmente fazem jus ao título de intelectual, eles normalmente vão contra uma verdade da sua época, ao chamado espírito dos tempos, que é uma coisa ali da hora, daquele momento em que todo mundo imagina uma coisa, ele olha e percebe, não, peraí, alguma coisa está errada e tenta comunicar isso. E por causa disso ele acaba sofrendo. Então, é um livro relativamente curto, vale muito a pena ler, tem traduções recentes, pode procurar nas melhores livrarias A Traição dos Intelectuais, de Julian Bendar. Espero que tenham gostado, peço que curtam aí o vídeo, procurem aí, tem um botãozinho ali para dar sua aprovação, faça comentário, faça as perguntas, que eu terei o maior prazer em responder a todos e pegar sugestões também para próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.